E o Felipe Luiz, hein, veio a público e detonou o Pedro na entrevista por falta de comprometimento. Que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. Se não, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é um dos melhores centroavantes dos últimos tempos. Ele faz uma coisa que não é legal. Veja o que o técnico Felipe Luiz disse como a mídia brasileira reagiu após ele detonar o jogador Pedro. Se liga aí, ó. O comportamento e atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo pra mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo. Não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu tô esperando de braços abertos, porque eu não posso ir pro mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa pros companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele tá treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. A treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro tava assim, aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS e os números são muito inferiores, né? E como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que tem que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude.
Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos, mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores de situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros. Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque é essa postura de um treinador que não deixa ter crise num clube. É essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro para falar as coisas, para expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que está em oitavas de final de Libertadores, que está em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Felipe Luiz e Pedro, é Felipe Luiz disparado, tá? Se for para sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro para jogar bem, mas que precisa do Felipe Luiz para jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Felipe Luiz. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. E, repito, se for para escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for para o Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos de alguns anos atrás, por causa do seu treinador. E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali da sua calma. Um cara talentoso e um cara corajoso para ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz, aula essa que ele já tá dando em campo com o futebol do Flamengo. Mas me parece que o Pedro ele faz uma coisa que não é legal pro futebol. É uma coisa chata, é uma coisa assim. Eu entendo o Felipe Luiz, ele faz gols, sabe? O cara faz muitos gols. O cara tem 33 gols, 50 gols. O cara faz muito gol. Exagera, né? Ele exagera de fazer gols, cara. E não é legal. O legal é você dar o primeiro combate. O legal é você marcar o zagueiro. Fazer gol, centroavante, é uma merdinha. Né? Porque assim, aí o Felipe Luiz entendeu que o Pedro, que é um baita do centroavante, um dos melhores centroavantes dos últimos tempos, ele faz uma coisa que não é legal, cara. Ele faz gol. Quem tem que ser técnico é o zagueiro. É, isso. O centroavante não precisa. Porque o centroavante que tá lá, que ele tem que estar pra fazer gol. Não, mas o treinador Felipe Luiz, que inventou a bola. Ele inventou a bola, inventou muitas outras coisas também, né? Ele quer que o Pedro marque, dê o primeiro combate. Legal. Parabéns, Felipe Luiz. Nossa, o Pedro é muito ruim, cara. É que ele faz muitos gols, cara. E o cara machucou o joelho, voltou rapidinho, voltou fazendo gols. Mas ele faz uma coisa que não é legal. Gols, né? Pedro Raul, que é bom, né? O Hector Hernandes, que é bom.
né? O tigrinho sem dente do Palmeiras, que é tigre sem dente, é dente de leite. Os caras contrataram lá do Palmeiras um tigrinho dente de leite. Você tira ele, você tira o dentinho dele, que é o Vitor Roque. O Vitor Roque que é legal, marca todo mundo, dá carrinho, corre com aquela bunda que é o tamanho da minha bunda, aquela bunda grande, né? E corre e vai pra lá, e não sei o que, não faz gol, mas é titular. O Flaco Lopes que faz gol é reserva. Legal, eu acho que o futebol tá bem legal, tá muito legal. O Pedro tem que dar combate. E aí, fãs de esporte, agora eu quero saber de você. O Felipe Luiz mandou bem ao expor o Pedro ou acabou passando dos limites e jogando mais lenha na fogueira da crise no Flamengo? E o Pedro, merece uma nova chance como titular ou já deu o que tinha que dar nesse elenco recheado de estrelas? Deixa aí nos comentários a sua opinião sincera. Vou fixar os melhores comentários pra geral ver. E claro, se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like maroto pra fortalecer o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima.